tua presença e oração, para agradecer por mais essa quinta-feira, Senhor, por toda uma semana de proteção, de saída e entrada em segurança, por proporcionar também a gente o pão de cada dia, Senhor, o trabalho pelo qual o Senhor nos dá o nosso sustento. Te pedimos a mediação do Teu Espírito para tanto aquele que ensina, Senhor, quanto aquele que aprende, possam ser edificados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Minha mãe já entrou, irmão? Já. Então hoje, irmãos, vamos começar a reflexão em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 12. Então, 2 Crônicas, vamos começar a reflexão a partir do capítulo 12. Baixa um pouquinho lá, minha amiga, por gentileza. Baixou? Então, no capítulo 12 de Crônicas, nós vamos a partir do versículo 5. Diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém, por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então, contextualizando aqui rapidamente, Roboão é o filho que sucedeu Salomão no trono, como a gente já tinha visto em 1 Reis, e Sisaque era o rei do Egito na época, tá? E aí, o Senhor está falando que como o povo começou a abandonar e praticar idolatria, o Senhor entregou Judá nas mãos de Sisaque, para Sisaque prevalecer contra Jerusalém naquela época, né? E aí no versículo 6 diz assim: Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, que era o profeta da época, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes daria algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Então, aqui aconteceu algo interessante, né? Porque, a princípio, Judá pecou pelas mãos de Roboão, que era o rei vigente, e o Senhor deu a sentença através de Sisaque, né? Só que depois o povo se arrependeu, bem como o rei. E o Senhor voltou atrás na sentença em relação a entregar eles na mão de Sisaque, mas uma lição precisava ser demonstrada, porque o Senhor sempre disciplina, e dependente do perdão, há as consequências dos atos anteriores, né? Aí o Senhor falou que ele iria entregar Jerusalém por um tempo nas mãos de Sisaque, para que eles pudessem perceber a diferença de ser oprimido pelo homem e ser oprimido por Deus. Como o jugo do homem, a maldade do homem, as misericórdias do homem são muito piores do que as de Deus. O que nos remete quando Deus pede para Davi escolher uma sentença, né, no episódio do censo, e Davi escolhe cair na mão do Senhor justamente por isso, né? Porque ele sabe que a mão do homem é mais perversa e carece de misericórdia. Então essa é a primeira parte que chama a atenção, né? Que em 1 Reis não aprofundou tanto esse episódio de Roboão, e aqui valeu a pena ressaltar. Depois, no capítulo 13, nós vemos Abias, que vai suceder Roboão como rei de Judá, e vai mostrar ele prevalecendo contra Jeroboão, né? Que foi o primeiro rei ímpio do Reino Norte, né? Então, quando dividiu o reino em norte e sul, Jeroboão tinha sido o primeiro rei primeiro rei de Israel, né? Da tribo norte. E no capítulo 13, mostra a superioridade de Abias em relação a Jeroboão. E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, irmãos. Vamos ver se vocês estão atentos. Em 1 Reis, é mostrado a história de um rei, né? Mostra apenas um aspecto da história desse rei. Só que em 2 Crônicas é aprofundado, e um rei até então que a gente achava que era perfeito, se mostrou um pouco
ímpio em determinados aspectos. Vocês sabem me apontar que rei é esse? Que em 1 Rei aparentou só santidade, mas agora em 2 Crônicas foi mostrada uma certa fraqueza deste rei. Vamos ver se vocês sabem me apontar. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual, Vânia? Fala mais alto. O rei Asa? O rei Asa, perfeito. Isso mesmo. Nós vamos ver... Eu vou deixar claro os aspectos positivos, depois a gente vai justamente na parte que ele deu uma derrapada. Não uma derrapada grave, né? Porque vai ser falado aqui que Asa, ele foi perfeito em seus caminhos, assim como Davi. Quando a Bíblia fala que um rei foi perfeito em seus caminhos, significa dizer não que ele não praticou pecados graves, porque Davi, por exemplo, ele foi perfeito nos caminhos do Senhor, embora a gente saiba que ele adulterou com Batseba e matou Urias de modo indireto, né? Além do censo, que indignou muito o Senhor. Mas quando fala que o rei foi perfeito, significa que ele não foi idólatra. Foi um rei que passou toda a sua vida e nenhuma vez sequer se entregou à idolatria. Então, para Deus, esse rei que nunca se entregou à idolatria, que nunca traiu o Senhor, esse rei foi perfeito por não ter sido idólatra. Então, Asa foi esse rei. Asa, ele nunca se entregou à idolatria, foi um rei justo até o fim. Vamos apontar agora algumas coisas boas dele para depois ir na parte ruim. No capítulo 14, e aí vale muito prestar atenção no 14, porque o Senhor depois vai puxar a orelha de Asa por conta do capítulo 14. Então, no capítulo 14, fica claro que Asa, ele tem disponível para ele no exército 500 mil homens valentes, em média, né? Mais ou menos. E foi dito no capítulo 14 que Asa, ele foi atacado pelos etíopes. Lembrando que os etíopes é o povo da rainha de Sabá, né? Que ficam no continente africano, no leste do continente africano, abaixo do Egito, né? Então eles subiram a Jerusalém, os etíopes, e os etíopes tinham um contingente no exército de 1 milhão de homens, ou seja, o dobro, né, do povo de Israel. E ali o rei Asa se humilhou, clamou ao Senhor, pediu auxílio do Senhor, e ali o Senhor veio e entregou os etíopes nas mãos de Asa, ou seja, um exército de 500 mil prevaleceu contra o exército de 1 milhão. Isso vale a pena vocês guardarem para uma reflexão mais na frente. Então, com a metade de um exército, Asa conseguiu prevalecer pelas mãos do Senhor, terem fortalecido ele contra os etíopes, né? E aí no capítulo 15, então no 15, irmãos, nós vamos direto para o versículo 15 e 16. Diz assim: E todo o Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso ao redor. E também a Maacá, sua mãe, o rei Asa depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fez um horrível ídolo a Aserá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto do ribeiro de Cedron. Então aqui, depois de Asa prevalecer contra os etíopes, ele fez uma aliança com o Senhor, né? Ele chamou o povo, começou a derrubar as ocasiões de idolatria ali da terra de Jerusalém, e fez uma aliança com Deus, e o povo de Judá se entregou por vontade própria, de alma voluntária, do modo que o Senhor se agrada que nós nos entreguemos, se entregaram ao Senhor e serviram ao Senhor com fidelidade. E o Senhor prometeu que a partir dali ele daria descanso para o povo de Judá em relação a guerras, pelo menos nos dias do rei Asa, né? Que se provou ser um rei bom, um rei justo, e conseguiu converter o povo para ter um coração semelhante ao dele em relação ao Senhor. E Asa foi um homem tão incrível em determinados aspectos, que nem os seus parentes de sangue, nem os seus parentes mais íntimos, ele poupava por amor ao Senhor, porque ele censurou
a sua própria avó, né? Que fez um ídolo para acerar para uma falsa divindade, e ele não poupou nem ela, e tirou ela do posto de rainha por amor ao Senhor. Então o rei Asa estava disposto, até mesmo se tivesse que censurar familiar, repreender um próximo, alguém do seu círculo íntimo, ele estaria disposto por amor ao Senhor. E depois, no capítulo 16, no 7 ao 10, a gente vai ver Asa pisando na bola pela primeira vez. Mas antes de ler o 16, eu vou contextualizar, né? Então, o que aconteceu aqui? O rei Baasa, que olha só, até irônico, né? Porque o nome é parecido com o do rei Asa, mas o rei Baasa de Israel estava atacando o rei Asa de Judá, né? E naquela época, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele tinha feito uma aliança com Baasa para que Baasa tivesse força para resistir ao rei Asa. Então, o que o rei Asa fez? Ao invés de confiar no Senhor, que já havia livrado dos etíopes no passado, né? Numa proporção de 1:2, né? No exército de 500 mil derrotou de 1 milhão dos etíopes. Em vez de recorrer ao mesmo Senhor, ele decidiu pegar os tesouros da casa do Senhor e pagar Ben-Hadad, o rei da Síria, para que ele cancelasse a aliança com Baasa, o rei de Israel, para que então ele pudesse prevalecer contra o rei de Israel, o derrotando e se livrando dele, né? Então esse é o contexto, e aí no capítulo 16, vamos lá no versículo 7, que o Senhor já começa a puxar a orelha de Asa aqui, ó. Então naquele mesmo tempo veio Hanani, que foi o profeta que veio até Asa, né? O vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe, olha só, porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Então pausa aqui. Então o Senhor, se Asa tivesse buscado ele, ao invés do rei da Síria, o Senhor não entregaria só Baasa, o rei de Israel, mas o Senhor também entregaria Ben-Hadad, o rei da Síria, a Asa. O Senhor entregaria 2 reis pelo preço de 1. Então seria uma promoção do Senhor. Pague 1, leve 2, o Senhor iria fazer, né? Só que como Asa pediu ajuda para o rei da Síria, naquele momento o Senhor decidiu que o rei da Síria já não iria para as mãos de Asa. E aí continuando a sentença no versículo 8. Porventura não foram os etíopes, olha lá o Senhor lançando na cara de Asa, ó. Porventura não foram os etíopes e os líbios, então não era só os etíopes, ó. Os líbios também, que é o país da África, a Líbia, né? Um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros, confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas suas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Então, Asa, que tinha conseguido uma promessa do Senhor, quando ele em aliança com o povo fizeram juramentos ao Senhor, o Senhor prometeu que não haveria guerras, agora por conta dessa transgressão de Asa, de não confiar no Senhor, fez as guerras voltarem para os dias de Asa novamente, né? E aí no versículo 9, no versículo 10, Asa teria duas possibilidades, né? Ele poderia reconhecer a transgressão, como Davi fez, quando Natã o repreendeu por conta de Batseba, ou ele poderia se indignar, né, e responder mal à repreensão do Senhor, e foi o que ele fez. Diz aqui no versículo 10, porém Asa se indignou contra o vidente, né, contra Hanani, olha só, e o lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele. Por causa disso também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Então, a altivez, a arrogância, a prepotência tomou conta do coração de Asa, ao ponto dele rejeitar a repreensão do profeta, né? E além disso, ele passou a oprimir outros indivíduos, passando por um tempo da sua carreira de rei, sendo um rei um pouco opressor. Então, olha só que interessante, né? Um rei tão justo,
onde em 1 Reis a gente não viu nenhuma mácula, em 2 Crônicas já fica uma abrangência maior sobre o rei Asa, né? Ainda assim, ele foi considerado um rei bom, por não ter se entregado à idolatria, e por ter feito o povo ser fiel e fiel, se entregando para o Senhor com sinceridade, né? Então ele fez coisas mais positivas do que negativas, mas isso vale de alerta para vocês verem como nós estamos sujeitos, num dia ruim, de às vezes quase mancharmos o nosso legado de uma vida toda, como foi do rei Asa. Não foi o suficiente para manchar, mas olha só a sentença, né? Ele trouxe guerras que o Senhor já havia livrado a nação por conta dessa imprudência, de não escutar a voz do profeta e de ter confiado no rei da Síria, sendo que Asa viveu uma experiência com o Senhor, né? Muito mais forte de ter sido livrado pelos etíopes e dos líbios, né? Então, a Vânia acertou corretamente, a Dessa também em silêncio, né? Ela sussurrou para não estragar aqui a live. Mas lembrando que que o Lê não me ajuda em nada, tá? Verdade, ela tem sido uma aluna muito prendada, é verdade. E aí, irmãos, nós vamos agora para o profeta Abacuque. Então vamos para Abacuque agora. 2 Crônicas, mais importante, já foi. Profeta Abacuque agora. Eu pontuei aqui, ó, vamos começar no capítulo 1 de Abacuque, versículos 6 e 7. Então, Abacuque 1, 6 e 7. Porque eis que suscito os caldeus. Pergunto para vocês, quem são os caldeus? Vamos ver se vocês sabem. Alguém arrisca? Quem são os caldeus? Eles são conhecidos por um outro nome também. Vou dar uma dica. Perfeito, Ari, excelente. Isso mesmo. Então, os caldeus é um outro nome para babilônios. Exatamente. Então, porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua dignidade. Então vemos que Abacuque, ele foi um profeta contemporâneo do profeta Jeremias, né? Porque Abacuque, ele profetizou a iminência da chegada dos babilônicos, né? Para sitiar Jerusalém e para levar o povo cativo. Então, aqui comprova que Abacuque realmente estava profetizando nos dias do profeta Jeremias, né? Esse era o contexto da profecia de Abacuque. Estava muito próximo já do exílio babilônico. Tanto estava tão próximo que Abacuque citou eles até pelo nome de caldeus. Geralmente, quando a profecia estava mais distante, o Senhor falava que era uma nação que vinha lá do norte. Mas conforme a profecia vai se tornando mais próxima, o Senhor vai começando a dar nomes aos bois, mostrando que a chegada desse povo era iminente, né? Depois, no capítulo 2, nós temos uma parte muito bonita que é aplicável para os nossos dias. No capítulo 2, versículo 2 ao 4, diz assim: Então o Senhor me respondeu a Abacuque e disse: Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Olha só. Então o Senhor queria que Abacuque escrevesse algo bem grande mesmo e chamativo, né? Para uma pessoa conseguir ler correndo, era que o Senhor queria que ele destacasse, passasse marca-texto, circulasse, fizesse o máximo de destacações possíveis para que ninguém pudesse dizer, eu não sabia, Senhor. E aí no versículo 3 diz assim: Porque a visão é ainda para tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Então o versículo 13 deixa claro que toda a profecia do Senhor, mesmo que tarde e demore para se cumprir, ela vai se cumprir. Então o versículo 13 é para dar certeza, independente da demora, se o Senhor falou, a palavra não cairá por terra, ela vai se cumprir.
Versículo 4. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Essa é a palavra que está aplicada para os nossos dias, né? O Senhor, já em Abacuque, tinha levantado, né, um princípio, que o justo não viveria pela sua própria justiça, não viveria pelos seus atos de bondade, não viveria pela obediência da Torá, pelo cumprimento da Torá, mas fala que o justo, pela sua fé, viverá. Então, no Antigo Testamento, o Senhor já deixava claro que o instrumento pelo qual ele decidiu salvar a humanidade não é a justiça própria, não é o salvar-se a si mesmo pelas suas boas obras, mas é a fé naquilo que ele faria pelo seu filho no futuro. É por essa fé que o Senhor escolhe nos salvar, pela fé no que Cristo fez na cruz. Em Abacuque, ele já colocou que a fé seria o instrumento e não a justiça própria. E no capítulo 3, temos a parte mais bonita de Abacuque, uma das mais bonitas da Bíblia, que é o que todos nós deveremos ter. Se nós tivermos isso que Abacuque vai falar, nós jamais cairemos da graça e com certeza absoluta conseguiremos esperar Cristo com segurança. Então, Abacuque 3, 17 e 18, muito conhecida essa passagem. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Todavia, apesar de tudo isso, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Traduzindo, independente de se passar fome, se passar frio, se passar necessidade, se não tiver retorno material, bens para poder suprir a minha carne, ainda assim exultarei e me alegrarei no Senhor. Então aqui é o amor supremo por Deus, é o amor incondicional com o qual Deus nos amou, que o Senhor pede que nós o amemos também. Que nós o amemos sem nenhuma expectativa de retorno, de fartura, de cura, financeira, de prosperidade, mas que o alicerce seja o constrangimento com o amor que Ele nos amou, isso nos baste. Não significando que o Senhor fechará as torneiras para nós, mas que se um dia acontecer e o nosso amor for genuíno, isso não irá nos escandalizar e nos fazer desviar da graça do Senhor. Então, muito bonita essa passagem de Abacuque. Então você vê que tanto no capítulo 2, quando ele coloca a fé como instrumento de salvação, como no capítulo 3, que ele nos dá o verdadeiro conceito de amor incondicional que devemos amar a Deus, como Abacuque já estava pregando para nós no futuro, né? A geração que viria e amaria o Senhor de uma outra forma e seria salvo pelo Senhor de uma outra forma. Depois nós vamos para o profeta Jeremias, o profeta principal desta época. E Jeremias, nós vamos ler Jeremias a partir do 17. Então, Jeremias 17. Nós vamos a partir do versículo 5, irmãos. Diz assim: assim diz o Senhor. Então, Jeremias 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então, o homem que confia no homem é semelhante à planta semeada no deserto, né? Ela não tem esperança de água, ao redor dela só tem areia, não tem socorro iminente, né? Não tem esperança de que algo bom aconteça, de que uma chuva venha lhe fazer crescer as folhas e os frutos, né? Assim como também a confiança no homem. A confiança do homem traz esse mesmo aspecto. Como se nós fôssemos lançados de um avião no deserto e não tivermos animais para abater perto e nenhuma fonte de água para poder nos refrescarmos, somente aquele sol absurdo
afligindo a nossa pele e nos matando pouco a pouco. Então, olha, essa é mais ou menos o que o Senhor quis dizer no homem que confia no homem. E continuando no 7. Agora, em contraste, bendito o homem que confia no Senhor, cuja confiança é o Senhor. Olha a diferença agora do deserto, olha o que o deserto vai virar, para quem confia no Senhor e não no homem. Porque será como a árvore plantada junto às águas, olha só. Então não é uma árvore plantada em qualquer lugar, é junto das águas, onde você tem a certeza que as suas raízes vão puxar essa água e vão produzir a seiva para levar para os ramos, produzir as folhas e os frutos. Olha só a diferença em relação àquela que foi plantada no deserto. Que estende suas raízes para o ribeiro, olha lá, ó, e não receia quando vem o calor, porque independente do calor vir abatê-la, ela está ao mesmo tempo bebendo das águas, ela está ancorada num terreno que ela vai poder frutificar e se alimentar, né? E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, ó, então ela vai se desenvolver. E mesmo no ano de sequidão, onde tem pouca chuva, não se preocupa e nem deixa de dar o fruto. Porque essa água, esse ribeiro que ela é plantada perto, é o próprio Senhor, né? É o Espírito Santo. É a palavra do Senhor dentro de nós, que é justamente o que Abacuque estava querendo dizer no capítulo 3, né? Esse ribeiro é o amor devotado ao Senhor, independente das circunstâncias internas, independente se vai chover ou não, se vai vir o sol para agredir essa árvore, como ela está ancorada, enraizada em Cristo, enraizada no Espírito Santo, independente da aflição externa, ela vai subsistir, porque ela está se alimentando da palavra, ela está se alimentando do Espírito do Senhor. Olha só que bonito esse contraste de deserto e água e árvore plantada à margem do ribeiro. Depois, nós vamos no capítulo 18, versículo 3 a 6. O apóstolo Paulo usou bastante essa passagem, principalmente em Romanos. Diz assim: E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino para arrancar e derrubar e para destruir. Então aqui, o apóstolo Paulo, em Romanos 9, ele se apropria dessa profecia de Jeremias, do oleiro, e explica que o Senhor é como se ele fosse esse oleiro, né? E nós somos os vasos de barro. E o Senhor tem total autonomia, por ser ele que faz os vasos. A pessoa que vai construir um vaso, ela já sabe no seu cérebro, antes mesmo do vaso estar pronto, ele já sabe qual que vai ser o aspecto do vaso. Ele sabe qual vai ser a forma do vaso. Ele sabe se o vaso vai ter estampa. Ele sabe a dimensão e o tamanho no qual ele espera do vaso. E ele sabe o propósito para qual ele vai usar esse vaso. Então ele sabe se esse vaso vai carregar água. Ele sabe se esse vaso vai carregar estrume e fezes para fora de casa. Ele sabe se ele vai designar esse vaso para para fazer uma jardineira, para plantar uma planta, ou se ele vai retirar estrume, né, do esgoto e jogar. Então, a mesma coisa vale para nós. O Senhor, quando ele nos formou, ele já tem um propósito para nós, e Israel também, na imagem desse vaso, o Senhor já tinha um propósito para Israel. Então o Senhor fez Israel com determinada forma, e como Israel se rebelou, o Senhor teve que quebrar esse vaso, né? E remodelar numa outra forma, para poder, de certa forma, ser fiel às promessas que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó, e ao próprio rei Davi. Então o Senhor, por fidelidade a Abraão, Isaac e Jacó, ao qual ele fez uma promessa, e depois ao rei Davi que ele fez outra, ele não poderia quebrar o vaso e esquecer esse vaso, e fazer o vaso de um outro povo. Por amor àqueles, e por ser um Deus fiel, ele precisava remendar e dar no jeito desse vaso dar certo. E é isso que nós vamos ver mais à frente, porque o Senhor
por mais que ele pune o povo e muitos morram por rebeldia e desobediência, o Senhor sempre vai guardar uma pequena parcela e vai remodelar para poder ser fiel às promessas que ele fez aos homens do passado. Então essa figura do oleiro é muito interessante, não à toa que o apóstolo Paulo usa bastante ela. E depois, olha só ainda no capítulo 18, nos versículos 18 e 20, olha só o profeta Jeremias sendo perseguido novamente, ó. Então disseram, as pessoas que estavam querendo fazer mal a Jeremias, olha só. Vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo, não com espada, não com faca, não com arma, olha só. E firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Então, olha só. Aqui, observem que o povo de Judá daquela época, eles estavam semelhantes ao pecado do rei Asa, né? Veio um profeta, censurou os administradores, os juízes, né? O rei, censurou os sacerdotes, censurou os profetas. Então ele censurou todas as classes poderosas do reino sul, né? E na semelhança do rei Asa, ao invés deles escutarem, eles decidiram punir Jeremias e decidiram não dar crédito à palavra, decidiram não se arrepender, como o rei Asa naquela ocasião também não. E pior, eles premeditaram, ou seja, eles maquinaram o mal e o fizeram a Jeremias. E o mal era o mal, às vezes, que é pior do que o mal físico. Porque o mal que eles estavam planejando contra Jeremias era o mal feito pela língua. Ou seja, a difamação. Poderiam ter alegado Jeremias como um louco, como um mentiroso, como um falso profeta. E imagina Jeremias, sabendo que era um profeta genuíno, ser acusado falsamente, e às vezes esses homens conseguiam virar toda uma nação contra o Jeremias, ao ponto de parecer que ele está sozinho no deserto pregando a grãos de areia. Então, a difamação, a injustiça feita pela língua, o falso testemunho, a falsa acusação, ela dói muito na alma, uma ferida que machuca no mais profundo do íntimo do homem. Às vezes é melhor você cortar uma parte do corpo, que vai sangrar, mas depois vai cicatrizar, do que uma ferida mais profunda. De todo o povo te odiando e não te dando crédito, e o Senhor te mostrando o que vai acontecer, e você sabendo que o desfecho vai ser ruim, e as pessoas não escutam. É a mesma coisa que nós, sendo os pais, damos um conselho ao nosso filho, sabendo que o nosso filho vai se machucar, e o nosso filho não nos escuta, e nós sabemos que o desfecho vai ser ruim e nos entristecemos. Esse é o contexto que Jeremias está sofrendo aqui. E muito triste, realmente. Depois, no capítulo 19, temos uma figura semelhante, que é a figura da botija do oleiro. Então, Jeremias 19, do 10 ao 11, diz assim: Então quebrarás a botija. Então, o oleiro fez uma botija, né? E o Senhor pediu para Jeremias a quebrar à vista dos homens que forem contigo. Porque o Senhor pediu para os anciãos de Judá acompanharem Jeremias. Por que os anciãos? Porque, teoricamente, deveriam ser os homens mais prudentes, sábios, entendidos, experimentados do povo de Judá. Teoricamente, seriam os homens mais inteligentes, prudentes e sábios. Mas o Senhor pediu para Jeremias quebrar a botija na frente destes, né? Então, você quebrará à vista dos homens que forem contigo. E dir-lhe-ás assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Deste modo quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro. Aqui do que eu estava falando, da figura, né? Do capítulo 18. Que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá mais lugar para os enterrar. Então, olha só que interessante, né? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vou fazer duas perguntas, mas a resposta é uma só. Se eu pego um vaso, quebro ele, junto os cacos, colo com super bonder
e refaço esse vaso. E semelhantemente, se eu amasso uma folha de papel e depois eu desamasso e deixo ela plana de novo, elas vão ficar exatamente igual ao estado anterior ou elas vão ficar maculadas? Imaculadas. Exatamente. Tanto o vaso, ele vai ficar com aquelas divisórias, né, da onde eu colei, quanto o papel vai ficar com aquelas deformidades do amassado. Então, quando o Senhor quebra algo e o reconstrói, sempre vai ficar ali um resquício, um fragmento do pecado, como se fosse um memorial diante dos olhos do Senhor. Para que o Senhor possa julgar essas nações, por mais que ele os perdoe e os reconstrua, parte do juízo prevalece contra eles, né? E é o que o Senhor faz ao longo da história, né? Ele tem que sempre quebrar o povo, né? Quando ele entra com o juízo dele. E por amor a Abraão, como eu já tinha citado, e a Jacó e a Davi, ele os reconstrói, mas cada vez eles ficam com uma aparência muito pior do que o original. O original, irmãos, é aquele vaso que o Senhor levantou lá no Egito por Moisés. Quando o Senhor criou o povo ali, né? Quando o Senhor pela primeira vez apareceu ao povo hebreu e o tirou do Egito. Ali era o vaso íntegro. Só que cada vez que o Senhor tem que quebrar esse vaso e reconstruí-lo, esse vaso fica cada vez mais maculado. É por isso que um dia vai ter o juízo final. Porque vai ter um momento que o vaso ele vai ficar irreconhecível. E aí não vai ser mais possível reconstruir. Por isso que o Senhor vai ter que realmente tomar um caminho de salvar alguns e condenar a outros, porque vai ficar insustentável. Vai, ao ponto do vaso original ficar irreconhecível, de tantas vezes que o deformado foi reparado e foi reconstruído. Então olha só como essas figuras de linguagem aumentam muito a nossa compreensão sobre o processo do Senhor com o seu povo, né? Depois no capítulo 20, olha que interessante, essa passagem é uma das mais interessantes de Jeremias. No capítulo 20, nós vamos ler do princípio, do 1 ao 6. Olha só. Aqui é uma profecia pelo nome. E é um pecado, de novo, parecido com o do rei Asa. Olha só como está recorrente esse pecado. Então, Jeremias 20, do 1 ao 6. E Passur, filho de Imer, o sacerdote. Então, Passur era um sacerdote. Teoricamente, um homem santo, que deveria fazer os serviços do templo ao Senhor, que havia sido nomeado presidente da casa do Senhor, ou seja, o mais elevado dos sacerdotes, ouviu a Jeremias, que profetizava essas palavras, da botija, que a gente leu no capítulo anterior. Em vez de Passur se arrepender, se vestir de pano de saco e tacar cinza na cabeça e se humilhar ao Senhor, e fazer o povo se humilhar, olha o que Passur fez no versículo 2. E feriu Passur ao profeta Jeremias e o colocou no cepo. No cepo, aquela parte da árvore, quando a gente derruba uma árvore, aquela parte do tronco que fica, que resta, né? E colocou no cepo que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. E sucedeu que no dia seguinte, então ele deixou Jeremias lá, praticamente um dia inteiro lá, amarrado. No dia seguinte, o pastor tirou a Jeremias do cepo. Então disse-lhe Jeremias, olha só a sentença de Passur. O Senhor não chama o teu nome Passur, mas terror por todos os lados. Então mudou o nome de Passur para terror. Versículo 4. Porque assim diz o Senhor, eis que farei de ti um terror para ti mesmo, olha só, e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e os teus olhos testemunharão isso, os seus olhos verão. Entregarei, olha só agora, irmãos, todo Judá na mão do rei de Babilônia. Então o Senhor fez uma profecia clara. Assim como em Abacuque, ele citou caldeus, aqui ele está citando o rei da Babilônia. Então está próximo demais de acontecer. Então entregarei todo Judá na mão do rei da Babilônia, ele os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Olha agora que interessante, no versículo 5. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, e todo o seu trabalho, e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os teus tesouros do rei de Judá, entregarei na mão dos seus inimigos, e saqueá-los-ão, e tomá-los-ão, e levá-los-ão à Babilônia. E tu, Passur,
e todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, e virás a Babilônia. E ali morrerás, e ali morrerás, e ali serás sepultado, tu e todos os seus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Então aqui, olha só a sentença de Pazur, que terrível, né? Por conta do pecado que ele cometeu contra Jeremias. Então a oportunidade veio pelas bocas de Jeremias, dele se humilhar e pedir o perdão do Senhor, mas decidiu ser prepotente, punir, né, o mensageiro do Senhor, e tal sentença foi proferida contra ele, né? A morte dos seus mais íntimos diante dos seus olhos, e ele iria para o exílio, né, da Babilônia, onde seria morto, né? E não seria sepultado junto com seus pais, que era algo terrível naquela época. E aí, e aqui, ó, continuando, nós ainda vamos, deixa eu ver se eu leio mais abaixo aqui. E aí, no versículo 14 e 18, ainda do capítulo 20, vai demonstrar a tristeza que Jeremias estava carregando por conta de todo esse processo. Ó. Olha só que Jeremias disse, que forte, irmãos. Maldito o dia em que nasci. Não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Então, Jeremias está amaldiçoando o próprio nascimento, olha só. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, olha só, nasceu-te um filho. Ele está amaldiçoando até a notícia da vinda dele, olha só. Olha só que forte isso. Alegrando com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça clamor pela manhã, e ao tempo do dia um alarido. Olha só agora. Porque não me matou na madre? Ou seja, por que você não me causou um aborto na minha mãe, né? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura, ou seja, teria morrido no ventre da minha mãe. E teria ficado grávida perpetuamente. Por que saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que os meus dias se consumam na vergonha? Olha só, tamanha tristeza do profeta Jeremias. Exatamente isso que eu falei para vocês, né? Foi um profeta que foi levantado para dar, infelizmente, más notícias, porque o povo era perverso, adúltero e cruel, e ao mesmo tempo o povo não se arrependia. E o Senhor, assim como mostrou o Apocalipse ao apóstolo João, o Senhor mostrou para Jeremias o que aconteceria no dia do cerco da Babilônia, mostrou como que os babilônios ia ferir Judá com tamanha violência e maldade. Jeremias, ele via tudo aquilo, e ao mesmo tempo ele via um povo que não se arrependia. Então imagina o nível de amargura, além de ser caluniado pelos sacerdotes, pelos profetas, pelo rei e pelos juízes daquela época. Então imagina o nível de amargura e de angústia que ele estava sofrendo, coitado. E aqui fica expresso claramente, ao ponto dele amaldiçoar o nascimento dele, e dele amaldiçoar, inclusive, aquele que entregou a notícia para o pai dele que ele nasceria, que a mãe estava grávida. Então é muito grave essa amargura, essa tristeza de Jeremias. Foi um profeta realmente que sofreu muito espiritualmente. Depois aqui, nós vamos ter o capítulo 21 já, no versículos 2 ao 4. Então, 21, do versículo 2 ao 4. Olha só agora. Pergunta agora por nós ao Senhor. Então, aqui, olha só. Vou ler um para vocês, para contextualizar, tá? A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur. Lembrando que Passur era o sacerdote, né? Filho de Malquias e a Sofonias, filho de Manassés, o sacerdote, dizendo. Então, o rei Zedequias pediu para perguntar a Jeremias isso daqui, ó. Pergunta agora por nós ao Senhor, porque o Senhor, ó, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, guerreia contra nós. Olha só como eles são cínicos. Bem pode ser que o Senhor trate conosco segundo todas as suas maravilhas e faça retirar-se de nós.
Irmãos, analise um pouco isso comigo. Imaginem como que Jeremias recebeu essa pergunta. Parece que tudo que ele falou foi dito a surdos, né? Porque eles não tinham um pingo de vergonha, um pingo de discernimento espiritual. Porque eles eram cínicos ao ponto de perguntar por que Nabucodonosor estava atacando eles. Sendo que o Senhor falou por Jeremias, falou por Abacuque, falou por todos os profetas que vimos no passado, e eles ainda não entenderam por que aquilo estava acontecendo com eles. Olha só que perversa que era essa geração. E cega, né? E aí Jeremias responde o óbvio, né? Então Jeremias lhe disse: assim direis a Zedequias, que era o rei vigente: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra, que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia, e contra os caldeus, olha lá, ó, o sinônimo, que vos tem cercado de fora dos muros, e ajuntá-los-ei no meio dessa cidade, e eu pelejarei contra vós, com mão estendida, e com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. E ferirei os habitantes dessa cidade, assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que dessa cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, olha só, o quanto de calamidade, na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, e na mão de seus inimigos, e na mão dos que buscam a sua vida. E feri-los-á o fio da espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. E a este povo dirás: assim diz o Senhor, eis que põe diante de vós o caminho da vida, o caminho da morte, e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade é de morrer à espada, ou de fome, ou de pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá sua vida por despojo. Porque pus o meu rosto contra essa cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Na mão do rei de Babilônia se entregará, e ele queimá-la a fogo. Então, a resposta clara, né? Porque o Senhor já tinha dito milhares de vezes, mas agora o Senhor foi veemente e explicou claramente quais seriam os tipos de sentença, quem seria o executor e qual que seria o desfecho final ali daquela realidade, pelo cinismo, pela falta de arrependimento, por ser uma geração perversa realmente, que não escutou nada de Jeremias, era uma geração de surdos mesmo, da qual o Senhor Jesus disse: vocês têm ouvidos, mas não ouvem, né? Têm olhos, mas não veem. Exatamente isso que estava acontecendo aqui. Imagina Jeremias falando para um surdo, né? E para um cego, que não tem discernimento. Muito pesado também. E aí já estamos chegando ao fim. Vamos ver agora a sentença de Jeoiaquim, que nome esquisito, né, desse rei de Judá. Vamos para o capítulo 22, versículos 15 a 19. Aqui o Senhor também faz uma profecia por nome. Olha só. Então aqui, no 22:15, o Senhor está falando de Jeoiaquim, está falando do rei de Judá. Olha só. Porventura reinarás tu, porque te encerras em cedro, ou seja, em casa feita de madeira nobre? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não praticou juízo e justiça? Falando de quem? Quem que foi o pai dele? Josias, que foi o melhor rei de Judá da história, né? Então, isso que o Senhor está falando, porventura, né? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não praticou juízo e justiça? Por isso lhe sucedeu bem. Ou seja, Josias, o seu pai, que fez o bem, que fez o que era reto, colheu o melhor dessa terra. Agora olha só no 16. Julgou a causa do aflito e necessitado, então lhe sucedeu bem. Estou falando de Josias ainda. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Então está falando para Jeoiaquim que Josias, o seu pai, fez o bem e o conheceu verdadeiramente. Olha agora no 17. Mas os teus olhos, Jeoiaquim, e o teu coração não atentam senão para a tua avareza, por o seu amor ao dinheiro, aos bens, ao material, e para derramar sangue inocente, e para praticar a opressão e a violência. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoiaquim. Então, uma profecia que veio pelo nome, ó.
filho de Josias, rei de Judá. Não o lamentarão, dizendo, ai meu irmão, ai minha irmã. Nem o lamentarão, dizendo, ai Senhor, ou ai sua glória. Em sepultura de jumento será sepultado, olha só, sendo arrastado e lançado para bem longe, fora das portas de Jerusalém. Ou seja, ele morreria na Babilônia, numa terra qualquer, numa sepultura qualquer, longe da sepultura do seu pai, que foi um rei justo. Sobe ao Líbano e clama e levanta a tua voz. Aqui já mudou o contexto. Então olha só a sentença de Jeoiaquim, como foi perversa, e como o Senhor, sendo justo, mostrou para Jeoiaquim. Se o seu coração fosse igual ao do seu pai, se você tivesse sido um filho que honrasse pai e mãe, que honrasse Josias, o seu pai, teria praticado as obras do seu pai, e eu não teria que ter dado essa sentença que estou dando para você agora. Mas você foi um filho rebelde, que não acolheu a instrução do seu pai, que foi justo e santo diante dos meus olhos. Pelo contrário, foi avarento, perverso, opressor, homicida. E por conta disso, estou dando essa sentença que você morrerá em terra estranha, longe da sepultura do seu pai, que foi um homem santo e justo. E o capítulo aqui a gente já viu em outros, também já vimos em outros. Então vamos encerrar aqui Jeremias, no capítulo 24, a parábola dos cestos de figos, né? Vamos ler do 5 ao 10. Então Jeremias 24, capítulo 24, do 5 ao 10, diz assim: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, como a estes bons figos, assim também conhecerei os de Judá, levados em cativeiro, os quais enviei deste lugar para a terra dos caldeus para o seu bem. Porém os meus olhos sobre eles, para o seu bem, os farei voltar a esta terra, edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-los-ei, e não os arrancarei. E dar-lhe-eis coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Olha só. E agora os figos ruins, que se não podem comer, porque estão apodrecidos, de ruins que são, porque assim diz o Senhor, assim entregarei Zedequias, ó, mais uma vez aquela profecia do passado, rei de Judá, e os seus príncipes, e o restante de Jerusalém, que ficou nessa terra, e os que habitam na terra do Egito, e entregá-los-ei para que seja um prejuízo, uma ofensa para todos os reinos da terra, um opróbrio, e um provérbio, e um escárnio, e uma maldição, em todos os lugares para onde eu os arrojar. Então olha só, como nessa parábola dos figos, do figo bom e do figo mau, o Senhor deixa claro que vai sentenciar uma parcela da população, mas que terá misericórdia para outra. E agora eu vos pergunto, irmãos, qual profeta bíblico vai ser um figo bom que o Senhor vai poupar lá na Babilônia e no qual vocês leram durante essa semana? Qual desses profetas vai ser esse figo bom que o Senhor terá misericórdia? Vamos ver se vocês conseguem me responder. Vocês leram ele essa semana, hein? Vamos ver se vocês estão atentos. Daniel? Perfeito, Vânia. Daniel. Então nós vamos encerrar com Daniel. Exatamente. Profeta Daniel. No capítulo 1. Aqui eu vou fazer um resuminho, né? Então o profeta Daniel, ele era um nobre, né? Ele era um príncipe. Então pensa naqueles filmes medievais, né? Tem o rei e tem a corte. Aqueles que moram num palácio, né? Que se destacam ou por sabedoria, ou por algum talento, por algum dom, né? Ou mesmo que possuem uma linhagem mais nobre do que os outros. E Daniel, assim como seus amigos, assim como Ananias, Misael e Azarias, esses quatro eram homens muito inteligentes e muito fiéis ao Senhor. E o que aconteceu ali? Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, ele matou grande parte, mas ele trouxe a nobreza, a aristocracia, a corte de Judá para a Babilônia, porque qual que era a intenção de Nabucodonosor? Ele queria
ensinar, né, o seu idioma, a sua cultura, para poder modificar a identidade deles enquanto judeus, né, para poder usar os serviços dele na própria corte babilônica. Então ele queria aproveitar o melhor destes homens para a sua própria corte, mas antes ele queria mudar os seus costumes e até tentar perverter alguns que ainda serviam o rei de Israel, o rei de Israel, né, o Senhor. E aí, até, inclusive, eles mudaram os nomes, né, dos quatro, né? Deram o nome de Daniel de Beltesazar, de Hananias eles chamou de Sadraque, Misael eles chamaram de Mesaque, e Azarias eles chamaram de Abidnego, né? Então, eles fizeram questão de mudar os nomes, de certa forma, para passar um recado para eles que eles não eram mais aqueles homens outrora de Judá, de Jerusalém, mas eles seriam novas criaturas na corte babilônica. Ou seja, seria o oposto do que o Senhor faz nas nossas vidas, né? Porque nós deixamos a criatura perversa e má e nos propomos a ser uma criatura boa, renovada, justa, santificada diante do Senhor. E Nabucodonosor quis fazer a conversão inversa. Ele queria fazer aquele fiel ao Senhor, aquele que tinha por costume servir ao Deus vivo, abrir mão dessa cultura do Senhor, desses costumes do Senhor, e abraçar a cultura e os costumes dos deuses da Babilônia, né? E Daniel e os seus amigos resistiram a isso, porque eles sabiam que muitos vinhos e comidas eram sacrificados aos deuses babilônicos. E sabendo disso, eles tendo consciência de que a comida era sacrificada aos ídolos, eles não queriam se contaminar. Então, eles fizeram uma petição para o servo do rei, que o servia os seus banquetes, que eles servissem legumes, né? Porque os legumes não tinham por costume serem santificados. Era de maior costume as carnes, né? Porque os animais eram abatidos em holocausto, né? E parte deles eram sacrificados aos deuses estranhos. E ali, o servo do rei temeu, o Senhor abriu o coração do servo do rei para escutar Daniel, só que ao mesmo tempo ele temeu pela vida dele. Por quê? Porque ele ficou com medo que Daniel e os seus amigos se enfraquecessem. Porque sabemos que a grande parte da força da nossa comida está na proteína animal, né? Está na carne, está no frango, está no próprio peixe. Mas principalmente na carne vermelha e no frango, mais na carne vermelha ainda, a grande parte da nossa força, né? A proteína é responsável pela nossa disposição, pela nossa força, pela construção de músculos. E ali Daniel, se enchendo de fé em Deus, falou: não se preocupa, sirva só legumes, eu te garanto que nós estaremos em bom estado. Nos examine durante 10 dias e volte. E se tivermos em bom estado, mantenha essa dieta para nós, se não, nos sirva o banquete do rei mesmo, a carne sacrificada aos ídolos. E o Senhor honrou Daniel, honrou aos outros 3 amigos dele, e eles engordaram mais do que qualquer outros homens da corte, mostrando que o Senhor fez um milagre ali com os legumes, né, e com os vegetais, né, deixando claro que era o Senhor que estava por detrás do fortalecimento deles. Então foi encerrado desse capítulo mostrando que os 4 eram homens muito sábios, né, muito inteligentes. Só que Daniel, ele tinha algo a mais que os outros 3 não tinham. O Senhor também tinha dado a Daniel o dom de visão e profecia, que veremos mais para frente a importância que terá esses sonhos e profecias na vida de Daniel e na vida do próprio rei da Babilônia. E aqui eu encerro essa exposição. Olha, 9 horas em ponto, cravado. Dou um tempinho para dúvidas ou para alguma observação interessante, assim como o Ari fez na semana passada. Se vocês não tiverem necessariamente dúvidas, mas às vezes alguma observação ou algum insight, alguma percepção que o Senhor deu para vocês durante a leitura, fiquem à vontade para compartilhar. Do contrário, eu encerrarei. Vou dar um tempinho para vocês agora.
Então aqui eu vou encerrar, irmãos. Pai querido, Pai maravilhoso, entramos diante da Tua presença em oração, Senhor, te agradecendo pelos textos lidos nessa semana, Senhor, por ter nos mostrado, tanto no profeta Abacuque, quanto no profeta Jeremias, no profeta Daniel, quanto no aprofundamento de 2 Crônicas, onde podemos ver outras histórias do profeta Asa, como que o Senhor pôde trabalhar em nós, principalmente a insubordinação do povo, como o povo não tinha discernimento das suas próprias atitudes ruins, como eles não se convertiam, como eles não aceitavam a repreensão e como que o juízo de Deus chegava até eles de modo inevitável, né? Então, e guarde o nosso coração, para que o nosso coração possa se arrepender sempre, que o nosso coração sempre esteja aberto à repreensão do Senhor, ou mesmo que se o Senhor escolher um outro irmão como instrumento para nos repreender, que estejamos abertos, que estejamos sempre abertos a nos arrependermos em semelhança a Davi, para que o Senhor possa entrar com as suas misericórdias e nos santificar e nos renovar cada vez mais. Te pedimos também revestimento, Senhor, disciplina para as demais leituras da semana, para que nos reencontremos aqui na quinta que vem, com mais conteúdos que possam edificar a todos nós como igreja. Em nome de Jesus, amém. Está encerrado, amado.